Existindo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 11ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Quero primeiramente dar meu bom dia a todos os colegas parlamentares e a Ana Paulinha também, e cumprimentar também a todos os catarinenses que estão nos assistindo através da TVA. Como primeiro item da pauta, coloco em discussão a última reunião, o qual os senhores e senhoras deputados receberam em vossos gabinetes. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Passamos, então, a analisar as matérias conforme foi nos remetido à comissão. Primeiro parlamentar a fazer uso da palavra e fazer relatoria dos seus projetos, deputado João Amin. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais deputados. Presidente, o 357, de autoria da deputada Paulinha, dispõe sobre a parceria do governo do Estado de Santa Catarina com consórcios públicos e municípios. Devolução de vista sem manifestação, fazendo uma ressalva de que a Procuradoria-Geral do Estado havia apontado problemas no artigo 2º do projeto de lei, os quais foram sanados por emenda apresentada pelo deputado Vampiro, e o BADESC emitiu parecer favorável. Okay. Eu acho que tinha vista com mais algum deputado. Deputado Ivan. Deputado Ivan já está presente? Não. Não está. Então vamos tocando aí, deputado João, que vou esperar ele voltar, daí nós colocamos. PL 166 de 2020, deputado Paulo Exel, que acrescenta o artigo 9º à Lei número 17681/2019, que dispõe sobre a criação do sistema cicloviário do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O intuito do projeto de lei é acrescentar esse artigo já mencionado. Esse artigo que será acrescentado prevê que as obras municipais de pavimentação com recursos estaduais deverão conter obrigatoriamente ciclorotas, ciclovias, ciclofaixas ou faixas compartilhadas. Apresenta uma emenda somente para adequar a técnica redacional e legislativa, e o parecer era pela aprovação. PL 166 tem o parecer do eminente relator pela aprovação com a emenda por ele esclarecida. Em discussão. Em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Bom, mensagem de veto 432/2020 do governador do Estado, que veta total ao PL 53/2020, de autoria de todos os deputados, que obriga a Agência de Fomento de Santa Catarina, até dezembro de 2020, a direcionar os recursos remanescentes de sua linha de crédito prevista para este ano, para o financiamento do capital de giro das micro e pequenas empresas, dos microempreendedores individuais e dos empreendimentos de economia solidária, e adota outras providências. Voto pela rejeição do veto, já que votei a favor do projeto. Mensagem de veto 432, tem o parecer do eminente relator pela rejeição do veto. Em discussão. Em votação. Os que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Por favor, os contrários se manifestem. Aprovado o relatório do eminente relator, deputado João Amin. Parecer o projeto de lei 29.3/2020, autoria do deputado delegado Ulisses Gabriel, que determina que a formalização de contratos de empréstimos com idosos em qualquer modalidade seja realizada de forma presencial. O projeto dispõe que a formalização de contratos de empréstimos com maiores de 60 anos somente poderá ser feito de forma presencial. Trata-se de matéria de direito civil, que, segundo o artigo 22 da Constituição Federal, é de competência privativa da União legislar. Há precedentes do STF julgando inconstitucional matérias semelhantes, ambas discriminadas neste parecer. Por esta razão, voto pela inadmissibilidade ao projeto de lei. PL 29.3, tem o parecer do eminente relator pela inadmissibilidade, pela rejeição. Eu peço vistas em gabinete, senhor presidente, até porque eu acredito que é possível a gente legislar concorrentemente pelo
Código do Defesa do Consumidor. Visto em gabinete do deputado Kennedy Nunes. PL 16.9 de 2020, de autoria do deputado Mauro de Nadal. O projeto pretende adequar a Lei Estadual 16733 com o artigo 18 da Lei Nacional 9790, que prevê a impossibilidade de coexistência simultânea de qualificação como organização da sociedade civil de interesse público, ou CIPS, com entidades declaradas de utilidade pública nacional, estadual ou municipal. A Advocacia Geral da União expediu parecer, número 224 de 2014, impedindo a acumulação das qualificações. Por essas razões, o processo se mostra constitucional, merecendo ser admitido aqui na CCJ. Só isso, presidente. Parecer pela aprovação. PL 16.9, tem o parecer do eminente relator pela aprovação da matéria em discussão. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Se contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o relatório do eminente relator. PL 491 de 2019, de autoria do deputado Felipe Estevão, que proíbe a cobrança pelas concessionárias de serviços públicos do Estado de Santa Catarina de débitos pendentes ou quaisquer outros encargos relacionados aos contratos anteriores. Não há qualquer aspecto formal a ser questionado, pois o projeto foi proposto por lei ordinária, que é a proposição legislativa adequada para tanto. Sobre a constitucionalidade formal, observo que o objeto da proposta em comento não está incluído entre aqueles reservados privativamente ao governo do Estado. Por essa razão, parecer pelo prosseguimento da tramitação do projeto de lei, ou seja, pela admissibilidade. PL 491, tem o parecer do eminente relator pela aprovação. Em discussão, em votação, nenhuma manifestação contrária, aprovado. E o projeto 31, presidente, eu recebi a solicitação de diversas entidades para retirar de pauta e eu vou conversar com o autor, o deputado Altair, que coincidentemente é do nosso partido. Ok. Senhor presidente, só para saber como é que ficou o projeto 29.3/2020. Caiu o sinal aqui, eu fiquei perdido. Foi visto pelo deputado Kennedy Nunes. O 29.3/2020? Visto. De autoria do deputado delegado Ulisses, né? Perfeito, obrigado, senhor presidente. Valeu. O deputado Ivan já está por aí? Não, senhor. Não? Então, vamos passando ao próximo. Deputado Fernando Vampiro. Excelência está com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais colegas deputados. O primeiro projeto, na verdade, que eu tenho é o 108.2/2020, de autoria do deputado Ulisses Gabriel. Trata-se de projeto de lei que altera a Lei 16.383/2014 para fins de assegurar a custódia especial nos casos de recuperação veicular oriundo de roubo, furto ou apropriação indébita. A matéria é de extrema relevância, mas há necessidade da nossa concepção de esclarecimento da Secretaria de Segurança Pública e do Departamento de Trânsito do Estado de Santa Catarina, DETRAN, para que o relator possa exarar seu parecer, e há necessidade das seguintes explicações. A delegação feita pelo Estado para as empresas cuidarem da remoção e estado de veículos automotores, a previsão legal contratual de guarda de veículos recuperados de roubo, furto ou apropriação indébita? Qual a providência do Estado para a guarda e comunicação de veículos recuperados de roubo, furto ou apropriação indébita? Diante do exposto nessa concepção, voto pela diligência do projeto de lei 108.1/2020. E a lei 108.1 tem o parecer do eminente relator pela diligência. Em discussão, em votação, aprovado. O segundo é o projeto de lei 5.102, projeto de lei 155.8/2020, de autoria do deputado Paulo Roberto Exel. Trata-se de projeto de lei que altera a lei 5.102 de 75, que dispõe sobre o depósito e a venda de veículos removidos e retidos apreendidos pelo Departamento Estadual de Trânsito. Eu também entendo importante a ouvida do DETRAN e da Secretaria de Segurança Pública no sentido de elucidar o objetivo fundamental do projeto de lei. Por isso, peço diligência, senhor presidente. PL 155.8 tem parecer pelo diligenciamento. Em discussão,
Em votação, não havendo manifestação contrária, aprovado. O outro trata-se do projeto de lei que altera a Lei 15.381 de 2010, que disciplina a nomeação para cargo em comissão na administração direta, autarquia e fundação e fundacional do Estado de Santa Catarina. Este projeto é da autoria da deputada Ana Carolina. A alteração legislativa proposta pela autora tem interesse social, mas da forma que está estruturada somente criará uma burocracia que não atingirá o fim social da norma, muito menos a vontade do legislador. A simples entrega de uma certidão de antecedentes criminais e seu arquivamento não traz segurança jurídica para os cidadãos que a pessoa que está em um cargo comissionado deva ser idônea nos termos da lei. A proposta legislativa, como está disposta, não cobra do Estado uma posição proativa ou de coibir a conduta imoral de um servidor condenado. Não há na proposta um ato de coação para quem não entregar a certidão. Não está previsto como será o recebimento da certidão e qual a destinação da informação. O simples recebimento de uma certidão e arquivamento não ajuda ou melhora o funcionamento do serviço público. Mas a intenção do legislador pode gerar mudanças na cultura do serviço público, se a norma que se pretende alterar cria obrigação de controle interno e auditoria. A Lei Complementar 741/2019, denominada Reforma Administrativa, criou em seu artigo 25 a Controladoria Geral do Estado, que é o órgão de controle interno e de auditoria do Estado de Santa Catarina. Os incisos 5 e 9 do artigo 25 assim prescrevem. Artigo 25. Inciso 5. Requisitar a órgão ou entidade da administração pública estadual informações e documentos necessários a seus trabalhos ou atividades. Inciso 9. Executar as atividades de controladoria no âmbito da administração pública estadual. Da leitura e interpretação das normas citadas, vê-se que é obrigação da Controladoria Geral do Estado zelar pelo controle interno e o bom andamento da administração pública conforme a lei. Toda controladoria e auditoria deve fazer anualmente o plano anual de auditoria, que deveria, na intenção desta proposta, contemplar anualmente a inspeção no cumprimento da Lei 15.381 de 2010 por parte dos servidores comissionados, onde poderia, através de simples consulta em sites e tribunais por auditores, verificar a certidão de antecedentes criminais. Nesse sentido, para que a norma tenha eficácia e não seja uma simples obrigação burocrática de entrega e arquivamento de documentos, sugiro emenda substitutiva global, para que o torne obrigatório, que conste no plano anual de auditoria a verificação por parte da Controladoria Geral do Estado, a verificação de conformidade dos servidores públicos comissionados do Estado de Santa Catarina em face das exigências da Lei 15.381/2010. Assim, o projeto de lei não padece de qualquer tipo de vício de constitucionalidade ou legalidade. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 46.4/2020 com a emenda substitutiva global em anexo. PL 46.4 tem parecer do eminente relator pela aprovação com a emenda por ele esclarecida. Em discussão. Senhor presidente, visto em gabinete, deputada Ana, por favor. Visto em gabinete, a deputada Ana. O outro projeto, deputado, presidente, é o projeto de lei 11.4/2020, de autoria do deputado Laércio Schuster. Trata do projeto de lei que altera o artigo 73 da Lei 3.938 de 1966, que dispõe sobre as normas da legislação tributária estadual para determinar prazo de julgamento e pagamento de requerimento administrativo relativo à restituição de tributos. A matéria pretende regulamentar por lei o prazo para análise pela Secretaria de Estado da Fazenda dos pedidos de restituição de tributos e o prazo para devolução de pagamentos indevidos de tributos pelo Estado de Santa Catarina. O Supremo Tribunal Federal, em recurso de repercussão geral do ministro Gilmar Mendes, ARES 743.480, com julgamento de mérito no ano de 2013, discutiu que a matéria tributária pode ser de competência parlamentar para propor lei. A emenda do julgamento do recurso especial 743.480, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, assim preceitua, emenda, abram aspas, tributário, processo legislativo, iniciativa de lei, reserva de iniciativa em matéria tributária, inexistência, lei municipal que revoga tributo, iniciativa parlamentar, constitucionalidade, iniciativa geral, inexiste no atual texto constitucional previsão de iniciativa exclusiva do chefe do Executivo em matéria tributária, repercussão geral reconhecida, recurso provido, reafirmação de jurisprudência, fecham aspas, grifei. A Secretaria do Estado da Fazenda, na resposta à diligência de folhas 12 e 17, concorda com o projeto de lei,
mas propõe alteração de texto para aprimoramento da redação no parágrafo 2º do artigo 73, que se pretende introduzir e pede alteração do prazo para restituição de 30 dias para 90 dias, por razões operacionais e orçamentárias da Secretaria. Nesse sentido, acato sugestões de aprimoramento da Secretaria de Estado da Fazenda e faço uma emenda modificativa para alterar os parágrafos 2 e 3 do artigo 73. Então, o projeto, conforme emenda substitutiva, não padece de qualquer tipo de legalidade ou constitucionalidade. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 11.4 com a emenda modificativa em anexo, presidente. Para discutir, presidente. Presidente? Opa. PL 11.4, em parecer do eminente relator, pela aprovação, com a emenda por ele esclarecida. Tem discussão. O Vampiro, só para fazer uma... Teu relatório foi rápido, eu acabei não pegando. A área técnica da Fazenda, em resposta, ela informou o prazo, né, de 90 e não 30. Isso. É isso que contém na sua emenda? Perfeito, é isso mesmo. Ok. Em votação. Se tiver em contrário, por favor, se manifeste. Aprovado. Acabou, senhor presidente. Obrigado, deputado Vampiro. Deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputados, deputada Ana, todos que nos acompanham. Eu tenho 2 projetos de lei comigo. Parecer ao projeto de lei 131/2020, altera a lei 10.864, de 29 de julho de 1998, que dispõe sobre o estágio para estudantes em órgãos e entidades da administração pública, de autoria do deputado Paulo Essel. Da justificação, acostada nos autos, extraio que o proponente almeja preservar, enquanto vigente decretação de calamidade pública, os ajustes pactuados entre o Poder Executivo e estagiários por meio de convênios, como preconizado na norma legal que menciona, visando a impedir que sejam dispensados no período. Ante ao exposto, com base regimental, no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, propugno voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual e aprovação do projeto de lei 131/2020. Presidente. Liga o microfone, senhor presidente. Senhor presidente? Isso. Oi? Agora sim. PL 131.0, tem o parecer do eminente relator pela aprovação. Em discussão? Em votação? Se tiverem contrário, por favor, se manifeste. Não havendo nenhuma manifestação, dou por aprovado. Pedido de diligência ao projeto de lei 018/2020, nos termos do dispositivo no inciso 6º do artigo 130 do Regimento Interno, fui designado para relatar o projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, que pretende dispor sobre a otimização de prazos nas licenças ambientais a que se refere a Lei 14.675, de 13 de abril de 2009, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo e estabelece outras providências. Antes de emitir parecer conclusivo no âmbito desta comissão, entendo necessário recorrer ao dispositivo do inciso 14º do artigo 71 do Regimento Interno desta Assembleia, após ouvidos os membros deste colegiado, e solicito que seja promovida diligência à Casa Civil para que encaminhem aos autos a manifestação do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, quanto à matéria em análise. Senhor presidente, Romildo Titon. Bem, PL 18.0 tem o parecer do eminente relator pelo diligenciamento. Em discussão, em votação, aprovado. São esses 2, presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Fabiano.
Deputada Ana. Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas deputados. São 4 projetos de lei que estão sob minha responsabilidade. Eu gostaria de retirar de pauta o projeto 375.7, que é o primeiro da nossa pauta, que coube a mim, porque nós tivemos divergências ali internas, inclusive, sobre ele, e queremos analisar com mais calma. Sobre o projeto de lei 503.8/2019, que é de autoria do deputado Coronel Mocelin, resumidamente dispõe sobre o dever de retirada pelo proprietário dos bens móveis por ele entregues às prestadoras de serviço de assistência técnica. É quando a gente leva um liquidificador, um rádio, um aparelho de som para consertar e deixamos lá sobre responsabilidade do técnico. O projeto de lei do deputado prevê que, passado um determinado prazo, que você não retira o objeto do prestador de serviço, ele pode tomar um outro destino, né? Nós fizemos unicamente uma emenda substitutiva quanto ao prazo, alterando de 90 para 180 dias. Leio o voto. No tocante à constitucionalidade sob o aspecto formal, anoto que a matéria sob apreciação vem estabelecida por meio da proposição legislativa adequada à espécie. No que tange aos aspectos de legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, constatei a necessidade de apresentar uma emenda modificativa, objetivando adequar o texto da proposta à sugestão apresentada pelo Poder Executivo, trazida aos autos por meio das informações técnicas da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que diz que, no sentido, resumidamente, nossa emenda aumenta o prazo máximo de retirada do produto de 90 para 180 dias. Isto exposto, voto, no âmbito desta Constituição, pela admissibilidade e a continuidade da regimental tramitação do projeto de lei 503.8/2019 do deputado Coronel Mocelin. PL 503.8 tem o parecer da eminente relatora pela aprovação. Em discussão. Em votação. Se tiver contrário, por favor, se manifeste. Não havendo nenhuma manifestação contrária, dou por aprovado. Nosso terceiro projeto é o projeto de lei 507.1/2019, de autoria do deputado Felipe Estevão. Dispõe sobre a reserva de vagas de estágio de nível superior em órgãos e entidades da administração pública do Estado de Santa Catarina para idosos com 60 anos ou mais. Refere-se a uma reserva de vagas de 1%. Vamos ao voto. No que diz respeito à constitucionalidade sobre a ótica formal, não vislumbrei vício de inconstitucionalidade apontado pelos órgãos do Poder Executivo instados por esta CCJ via diligência. Ao contrário, observa que a matéria 1 não é privativa do Governo do Estado. 2, foi iniciada por pessoa idônea para tanto, ou seja, um membro desta Assembleia. E 3, vem veiculada por meio da proposição legislativa correta, um projeto de lei ordinário. Em relação à constitucionalidade sobre o prisma material, a meu juízo, a proposição está em consonância com a ordem constitucional vigente, em especial os artigos 5º, caput e 230, ambos da Constituição Federal, e o artigo 189 da Estadual. No que tange à legalidade, julgo que a matéria conforma-se à legislação infraconstitucional em vigor. Pelo exposto, então, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual do projeto de lei 507.1/2019 do deputado Felipe Estevão. Vista em gabinete, desculpa, presidente, desculpa. Eu peço vista em gabinete, apesar de ter bastante empatia pela matéria, quero olhar com um pouquinho mais de cuidado. Obrigada. Nosso último... 507, tem o parecer da relatora pela aprovação, mas concedo vista em gabinete da deputada Paulinha. Pode continuar, deputada Ana. Nosso último projeto é o de número 165.0/2020, o deputado Paulo Essel. E nós apenas solicitamos diligência à Casa Civil, à Procuradoria-Geral do Estado e à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social. PL 165 tem o parecer da eminente relatora pelo diligenciamento. Em discussão, em votação, aprovado. Vossa Excelência concluiu, deputada Ana? Isso, muito obrigada, senhor presidente. Ok.
Deputado Maurício. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Entre os projetos que eu tenho para relatar, vou começar pela ordem que está aí. E o primeiro projeto é o parecer à mensagem de veto 430/2020, que dispõe sobre a mensagem de veto número 430/2020, veto total ao PL 56.6, de autoria dos deputados, que prorroga o prazo de recolhimento dos débitos relativo ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações, ICMS, aos contribuintes que especifica em função dos impactos econômicos e sociais decorrentes da decretação no âmbito do Estado de Santa Catarina da decretação de calamidade pública causada pela pandemia do novo coronavírus. Esse projeto, senhor presidente, senhores deputados, foi o objetivo da Casa em colaborar com os contribuintes do ICMS no Estado de Santa Catarina. Em razão dessa pandemia, nós aprovamos um projeto de forma coletiva e que foi ao governo do Estado e acabou sendo vetado. O governador do Estado vetou o projeto e dois órgãos fiscalizadores se apresentaram para prestar informações no referido projeto de forma espontânea. O Tribunal de Contas de Santa Catarina, através de um parecer ofício da Presidência 2214/2020, de 3 de abril, onde o Tribunal de Contas elenca uma série de dificuldades e recomenda pela manutenção do veto, inclusive se colocando ao dispor para fazer os fundamentos. Mas aqui, em 4 páginas, o Tribunal de Contas diz que, ante a situação que o Estado enfrenta, os compromissos com a saúde, se mostra contrário. Da mesma forma, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina vem aos autos para manifestar a sua preocupação e também apresentar parecer no sentido de veto do projeto, por entender que isso poderá causar sérios danos ao Estado de Santa Catarina. Parecer assinado pelo Procurador-Geral Fernando da Silva Cominho. Analisando todo o conteúdo do projeto e os pareceres que foram apresentados, senhor presidente, senhores deputados, os órgãos de controle externo, como o Egrégio Tribunal de Contas e o Ministério Público de Santa Catarina, manifestam suas preocupações, além das inconstitucionalidades apontadas, com a grave consequência econômica da renúncia temporária de receita, ou seja, apesar de louvável intenção em socorrer as empresas, nesse momento extraordinário deve ser levado em consideração que diminuir a arrecadação do Estado sem os devidos estudos de impacto pode gerar danos maiores, devido à diminuição de sua capacidade de poder estimular o mercado através de ações pontuais de incentivo. Nós votamos hoje um projeto aí destinando recursos para o BADESC integralmente para favorecer as empresas. Concluo assim que a mensagem de veto de autoria do excelentíssimo governador do Estado cumpre todos os requisitos legais para ter sua admissibilidade admitida nessa comissão. Ante o exposto, voto pela admissibilidade da mensagem de veto 430/2020 e, por consequência, a manutenção do veto total ao projeto de lei 56.6/2020. É o parecer, senhor presidente.
Mensagem do veto 430, o parecer do emenda do relator pela manutenção do veto. Em discussão. Visto em gabinete, senhor presidente. Visto em gabinete, deputado Fernando Papiro. Parecer a mensagem de veto 434/2020. Dispõe sobre a mensagem de veto parcial ao PL 69.0/2020, de autoria de todos os deputados, que suspende até o dia 31 de dezembro a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviços de saúde de média e alta complexidade no âmbito das gestões estadual e municipal, bem como da política hospitalar catarinense. Trata-se de projeto da Assembleia Legislativa e que foi vetado pelo governo do Estado. É visto que as ações decretadas pelo governo do Estado causaram impedimento da atuação dos hospitais de Santa Catarina. Os hospitais, além de não receber recursos, ficaram impedidos de agendar e realizar cirurgias eletivas, e existe uma meta contratualizada que esses hospitais têm que cumprir. E é claro que com as dificuldades impostas pelo próprio governo, que já parou aí há mais de 60 dias toda a atividade hospitalar, todos os dias nós recebemos aí preocupação de pessoas que tinham cirurgias agendadas e que tiveram que ser suspensas. Então, eu não entendo a razão de veto do governo, mas o nosso parecer é pela manutenção do projeto e pela rejeição do veto número 69/2020 no âmbito dessa comissão. Mensagem de veto 434, tem o parecer do emenda do relator pela rejeição do veto. Em discussão, em votação. Se tiverem contrário, por favor, se manifeste. Não havendo nenhuma manifestação, dou por aprovado. Parecer ao projeto de lei 149/2020, de autoria do deputado Vicente Caro Preço, que dispõe que prorroga a entrega da documentação de regulamentação e reconhecimento de utilidade pública no Estado de Santa Catarina. A intenção, o proponente pretende prorrogar a certidão de utilidade pública até o dia 31 de dezembro de 2020, devido à grave situação enfrentada em todo o território com a pandemia causada pelo novo coronavírus. O nosso parecer, senhor presidente, é pela aprovação. PL 149, tem o parecer do eminente relator pela aprovação da matéria. Em discussão, em votação, aprovado. Parecer ao projeto de lei 167.1/2020, de autoria do deputado Paulo Roberto Essel, que autoriza o DETRAN a padronizar as rodovias federais, o limite a padronizar as estaduais, ao limite das rodovias federais no estado de Santa Catarina. Na verdade, nem é o DETRAN que padroniza essas velocidades, e sim a própria Polícia Rodoviária Estadual, que faz a análise e apresenta a proposição. E nós entendemos que, além de ultrapassar os limites de competência constitucional, já que legislar sobre trânsito não seria a nossa competência, o projeto de lei vê a contramão do que nos ensina o enunciado 01/2011 dessa comissão, de leis autorizativas são inconstitucionais. Ademais, as normas de especificações de vias e suas velocidades já regulamentadas pelo Código Nacional de Trânsito, Lei Federal 9503, de 23 de setembro de 97. Concluo que o projeto de lei 167.1 padece inconstitucionalidade e não cumpre os requisitos legais. Meu voto é pela rejeição, senhor presidente.
PL 167.1 tem o parecer do eminente relator pela rejeição da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Não havendo nenhuma manifestação contrária, damos por aprovado o parecer do eminente relator. Parecer a proposta de sustação de ato normativo 03.9/2020. Susta o decreto 535 de 30 de março de 2020 do Poder Executivo Estadual. É o projeto de autoria do deputado Gessé Lopes e que pretende sustar o decreto de calamidade pública estabelecido pelo governo no início do combate à pandemia. Entretanto, senhor presidente, entre o lapso temporal da proposição desse projeto de sustação e a defesa e a análise do ato impugnado, ocorreu a edição por parte do governador do Estado do decreto 562, de 17 de abril de 2020, decreto este que revogou, em seu artigo 40, o decreto 525, que é o decreto que pretende ser revogado, anulado. Com a matéria em análise, trata da sustação do decreto 535 de 30 de março de 2020, que altera o decreto 525 de 23 de março de 2020. A matéria perdeu seu objeto. Assim sendo, não havendo mais o que discutir, com fulcro no artigo 146, inciso 4º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, sugiro o arquivamento do presente pela perda de objeto. PSA 3.9 tem o parecer do eminente relator pelo arquivamento da matéria conforme por ele esclarecido. Em discussão, em votação, por favor, os contrários se manifestem. Não havendo nenhuma manifestação, dou por aprovado o parecer do eminente relator. Eu tenho, senhor presidente, o parecer à proposta de emenda constitucional número 2.0/2020, mas que seria extra pauta. Consulto Vossa Excelência, eu posso fazer a apresentação? Fazemos no final, então, Maurício. Pode ser? Tranquilo, senhor presidente. Então, seriam esses os projetos pautados da minha responsabilidade. Obrigado, senhor presidente. Eu pedi para deixar para o final, para que cada parlamentar escutaram aí a matéria, para quem quiser buscar para dar uma estudada, dá tempo, né? Então, com a palavra agora o deputado Kenny Nunes. Presidente, eu estou para fazer o relatório do projeto do excelentíssimo deputado João Amin, que impede a cobrança da taxa de pedágio quando houver obra a ser realizada pela concessionária e esta não for finalizada dentro do prazo originalmente previsto no contrato. O projeto de lei número 411/2017, autoria do deputado João Amin, estabelece, de acordo com o seu artigo 1º, que as concessionárias ficam impedidas de cobrar taxa de pedágio enquanto não finalizar todas as obras previstas no prazo originalmente contratado. Para melhor ilustrar a matéria, o autor exemplifica, na justificação ao projeto de lei, na folha 03, o caso específico do trecho concedido à empresa Autopista Litoral Sul, que tem obrigação da execução do contorno viário da Grande Florianópolis, até o momento não concluído, embora a cobrança de pedágio esteja sendo realizada sem a entrega completa do objeto da concessão. A presente proposição foi lida no expediente no dia 19 de outubro de 2017 e, conforme o regimento da Casa, encaminhada à Constituição e Justiça, sendo designado o relator deputado Darcy de Matos, sendo designada a diligência para o secretário da Casa Civil, através do ofício para a presidência da Agência Nacional de Transportes Terrestres, e em resposta a N
a ANTT asseverou, abre aspas, nas revisões ordinárias são feitas as compensações na tarifa de pedágio por descumprimento ou postergações de cláusulas contratuais, caso existam, a exemplo da inexecução da obra prevista no contrato. Nesse caso, pode haver, inclusive, decréscimo da tarifa básica, caso a fiscalização da ANTT verifique que a concessionária deixou de cumprir alguma obrigação prevista para aquele ano. Assim como a reajuste, a revisão ordinária acontece uma vez por ano, sendo que no aniversário do início da cobrança do pedágio, visando recompor o equilíbrio econômico-financeiro celebrado pelo contrato de concessão. No que consiste a resposta do Procurador Federal, Dr. Fábio Marcelo de Rezende, ele informou que já havia sido consultado em matéria semelhante à proposta do projeto de lei em questão, e a justificativa dele consiste em que não há como uma norma estadual regular algo que pertence ao ente federal. Salienta ainda que, por mais que as rodovias federais cruzem territórios dos estados, não há como aplicar um aspecto territorial para fazer valer uma lei estadual sobre uma rodovia federal, pois para cada trecho de uma BR teríamos disciplinas jurídicas diferentes, a exemplo da BR-101 e a 116, que atravessam os estados. Portanto, o meu voto, primeiramente, cabe analisar nesta comissão os assuntos atinentes aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental ou de técnica legislativa do projeto, conforme prescreve o nosso regimento interno. Apesar de serem comuns as postergações de prazos no que tange as obras das rodovias que estão sob concessão, vindo a causar problemas aos usuários, afetando inclusive a economia e o desenvolvimento, nos cabe apenas o análise sobre o aspecto jurídico constitucional. No caso em tabela, observo que a proposição não há compatibilidade com a Constituição Federal, no qual o regimento que sugere ao autor somente pode ser entabulado entre o poder concedente e a concessionária. E observo ainda que, por se tratar de uma rodovia federal, o poder concedente é o governo federal, no caso, a União. Coloco aqui o artigo da Constituição Federal, também a Lei número 9.074 de julho de 1995, que o primeiro artigo fala da sujeição ao regime de concessão das concessões, e também coloco no meu voto, senhor presidente, senhores deputados, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já de uma ação de inconstitucionalidade deu aos Estados-membros que não podem interferir na esfera de relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente, no caso, a União e a concessionária. Então, portanto, acolhendo o que foi demonstrado nas respostas das diligências frente à impossibilidade de legislar sobre a matéria, bem como o assunto está normatizado e alicerçado na Constituição Federal e com normas federais e ainda com decisões do Supremo, o meu parecer, apesar de concordar plenamente que nós deveríamos de poder legislar sobre isso, mas é pela inadmissibilidade e consequente rejeição ao projeto de lei 411, de autoria do deputado João Amin. PL 411.5, da autoria do deputado João Amin, tem o parecer do eminente relator para o não acolhimento da matéria em discussão. Vistas em gabinete, deputado Ivan Nats. Vista em gabinete, deputado Ivan. Eu tenho agora, senhor presidente, o projeto de lei do deputado Ismael dos Santos, com o número 139/2020, cujo objetivo é a redução das mensalidades
de instituições de ensino da rede privada em razão do isolamento social causado pela epidemia do coronavírus, o que tramita em regime de prioridade nessa casa. Essa proposta foi lida na sessão do dia 22 de abril deste ano, por intermédio do Sistema de Deliberação Digital, e depois aportou na Comissão de Constituição e Justiça, onde fui designado relator no dia 28 de abril deste ano. A proposta está estruturada em 4 artigos, cujo primeiro o autor determina a redução de 30% no valor das mensalidades durante o tempo em que estiverem suspensas as aulas em razão da epidemia do coronavírus. Primeiramente, cabe-me falar no meu voto que cabe analisar a esta comissão os assuntos atinentes aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental ou de técnica legislativa, em que pese a situação econômica que o país vem enfrentando com enorme recessão financeira e principalmente a todos aqueles que mantêm seus filhos nas escolas particulares, não podemos analisar a presente proposição com viés emocional e sim sobre os aspectos legais, além de ferir a Constituição Federal no que tange à livre iniciativa, que está na Constituição lá no artigo 1º e 170, também afronta o regimento dessa Casa no artigo 235, que é a discussão ou votação de qualquer proposição semelhante a outra considerada inconstitucional de acordo com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, situação que resta como prejudicada para regular a tramitação dessa Casa. Portanto, o meu parecer é pela inconstitucionalidade, mas vale aqui ressaltar que já existe uma decisão da Justiça Estadual aqui do Estado de Santa Catarina, e é bom até para que os pais e alunos de escolas particulares que acompanham e estavam preocupadas com esse projeto, e já houve também outra proposição e que foi rejeitado, mas é bom a gente trazer 2 questões aqui. Uma, que existe um procedimento do Juizado Especial aqui de Santa Catarina, aqui de Florianópolis, que deu o desconto de 30% para um pai que entrou na Justiça, deputado Ivan, e, portanto, isso, como Vossa Excelência é advogado, abre uma jurisprudência, e também existe já um acordo do Ministério Público Estadual e o PROCON estadual para que as escolas, o Sindicato das Escolas Particulares, encaminhem quais foram as despesas que eles tiveram e as que não tiveram nesse período sem aula, e estas despesas serem descontadas na mensalidade das escolas privadas em Santa Catarina. Então, portanto, é um projeto extremamente meritório, gostaria muito de poder votar, mas constitucionalmente a gente não consegue fazer isso, mas trazer aos pais, aos alunos, que já existe esta ação do Ministério Público Estadual com o PROCON estadual e também essa decisão da Justiça Federal aqui de Santa Catarina, do Juizado Especial Civil da Comarca de Florianópolis, onde, por decisão da Justiça, houve já a necessidade do desconto de 30%. Seu parecer é para não acolhimento, né, deputado? Pelo não acolhimento, sim, senhor presidente. Alexandre 39.8 tem o parecer do eminente relator pelo não acolhimento da matéria em discussão. Em votação, se tiverem de acordo, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Eu trago agora o parecer do projeto de lei 463/2019, de autoria da eminente deputada Marlene Fengler, que autoriza a instituição do exame teste molecular de DNA no Estado de Santa Catarina. O parecer que eu protocolei é um parecer bem extenso, eu vou fazer de uma forma resumida, senhor presidente. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa da deputada Marlene, o qual quer autorizar a realizar o teste molecular do DNA,
A matéria em apreço encontra-se estruturada em 7 artigos, os quais especificam o objeto central da norma almejada. E o meu voto é que a matéria em foco padece de vício de inconstitucionalidade formal por ofensa aos artigos 63 e 71 da Carta Estadual, que dispõe acerca das competências conferidas privativamente ao Governo do Estado, uma vez que a pretensa norma objetiva, ainda que encoberta de caráter meramente autorizativo, conferir atribuição a ser desempenhada pela Secretaria de Estado da Saúde e órgão pertencente à administração. Sobre o viés financeiro, vez que a operacionalização da norma pretendida reclamará despesa pública, salienta-se que a nossa Carta Estadual não permite esse tipo de lei que gere custos. Em casos assemelhados, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manifestou no sentido de achar vício de inconstitucionalidade. Em face ao exposto, constata-se que o projeto de lei não se compatibiliza com a nossa Carta Estadual, principalmente pelo princípio da separação dos poderes, das prerrogativas privativas ao chefe de executivo estadual e da vedação ao início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária estadual. Portanto, frente a isso, o meu voto é pela rejeição do projeto de lei. PL 463.6 tem o parecer do eminente relator pelo não acolhimento da matéria. Em discussão, em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Eu faço agora a leitura do parecer ao projeto de lei dos 26/2019, de autoria da eminente deputada Paulinha, que dispõe sobre a criação do Programa de Policiamento Ostensivo para membros do Corpo da Polícia Militar no Estado de Santa Catarina. O meu voto do exame da matéria sobre os aspectos e afetos deste colegiado, anoto de pronto que, infelizmente, possui vícios insanáveis de inconstitucionalidade formal, portanto, devido à iniciativa legal quanto pela espécie normativa adotada. A proposição versa sobre a organização e atuação em eventos, os procedimentos e o orçamento da Polícia Militar, em total dissonância ao preceituado no artigo 50 e também 57, ambos da nossa Constituição. A proposição que dispõe sobre a organização da Polícia Militar deveria ser de iniciativa do Governo do Estado por meio de projeto de lei complementar. Dessa forma, em cumprimento ao nosso regimento, infelizmente, apesar de ser um projeto extremamente importante, mas teria que vir do Governo do Estado e eu tenho que dar o meu projeto pela rejeição, mas faço aqui, pela importância do projeto, faço pedido para que a autora do projeto, que é a líder do governo, possa conversar com o governo e pedir para que ele encaminhe de origem governamental. Pela inadmissibilidade, senhor presidente. PL 26.0 tem o parecer do eminente relator pelo não acolhimento da matéria. Em discussão. Senhor presidente, eu só quero agradecer ao deputado Kennedy pela sugestão e vou acolher. Não sei se o Estado vai acatar, mas vou procurar tomar essa medida, né? No momento, nós tomamos essa iniciativa logo depois de um período turbulento de carnaval, onde sempre, na nossa cidade, aqui em Florianópolis, em outros destinos, essa relação conflituosa acaba por, de certa forma, também comprometer a imagem da Polícia Militar, que faz um grande trabalho no nosso Estado, e o objetivo era esse, mas eu compreendo que o deputado Kennedy tem razão, há vício de iniciativa na matéria e a gente vai procurar encaminhar de outra forma o tema. Muito obrigada, deputado. Ok. Em votação, o parecer do eminente relator. Se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Eu tenho agora aqui, poxa, como eu gostaria, deputado Vampiro, de
poder dar um parecer diferente ao que o nosso regimento e até decisões do Supremo Tribunal Federal me obriga a dar, que é o projeto de lei de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, pelo projeto de lei número 166/2018, que dispõe sobre o exercício do ofício de leiloeiro público oficial no Estado de Santa Catarina. Ele, na forma regimental, foi designado por redistribuição para a relatoria do projeto de lei 166/2018, que eu falei que a ementa dispõe sobre o exercício do ofício de leiloeiro público oficial, mas, infelizmente, inclusive com já decisões do Supremo Tribunal Federal, o meu voto, senhor presidente, é pela rejeição juridicamente, pela inadmissibilidade da continuidade da tramitação processual, porque já a decisão do Supremo diz que isso não compete a nós, deputados estaduais, a fazermos, e sim a União. Portanto, o meu parecer é pela rejeição juridicamente. PL 166, tem o parecer do eminente relator pela rejeição da matéria. Em discussão. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o relatório do eminente relator. Eu tenho outro parecer ao projeto de lei número 354/19, de autoria da deputada Paulinha, que institui a política estadual de fomento voluntário transformador. O projeto de lei encontra-se regida literalmente nos artigos que estão no projeto de lei, e o meu parecer, aliás, o meu voto, examinado a proposta legislativa em causa, sobre a ótica do nosso regimento interno, conclui que o parecer do projeto de lei em referência, corroborando com as manifestações técnicas dos órgãos estaduais aos quais foram submetidos sob diligência, e também com a norma, assentadas na norma técnica 340 da consultoria legislativa dessa Casa, tem casos de vícios de inconstitucionalidade formal e material, razão pela qual não é possível a continuidade de sua tramitação nesse projeto, aliás, nesse Parlamento. Ante exposto, com fundamentação na intelecção combinada dos mencionados dispositivos da Constituição Federal do Estado, bem como no estabelecido pelos artigos 144, todos da RIALESC, que estão aí em tramitação das proposições, conduzo o voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela não admissibilidade da continuidade da matéria. Esse é o meu voto, senhor presidente. PL 354.2, tem o parecer do eminente relator pelo não acolhimento da matéria. O deputado Kennedy hoje está duro na queda, né? Em discussão. Estou limpando pauta, senhor presidente. Em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Eu agora faço mais um voto do eminente deputado do projeto de lei 454 de 2015, do eminente deputado Luiz Fernando Vampiro, que trata-se da proposta de iniciativa parlamentar que tende a instituir o Banco de Remédios Doados, com o objetivo de formar estoque de medicamentos provenientes de doação destinados à distribuição a pessoas carentes. Este projeto de lei, como visto, é de 2015, passou por várias diligências e chegou a mim somente agora, e eu, como gosto de ser rápido nos nossos pareceres, o meu voto, infelizmente, deputado Vampiro, conheço muito bem a importância desse projeto, mas as diligências foram totalmente contrárias pela formação e também pela inconstitucionalidade do projeto, e o meu voto, que está
protocolado nessa comissão é pela rejeição ao projeto de lei 454/2015 aqui nesta comissão. PL 454 tem também o parecer do eminente relator pelo não acolhimento da matéria. Em discussão? Em votação, de acordo com o relator, permaneço como estão. Havendo manifestação contrária, dou por aprovado o relatório. Agora eu faço o relato, senhor presidente, de algo que, além de ser constitucional, é algo que eu defendo, que é a alteração da Lei Complementar 170 de 98, que dispõe sobre o sistema estadual de educação, de autoria do deputado Bruno Souza, que fala sobre a possibilidade de termos a condição de homeschooling. A proposta legislativa em referência vem estruturada em 4 artigos, propondo a alteração do texto da lei complementar. O artigo 1º altera a redação do artigo 8º e de seu parágrafo único da lei complementar 170, acrescentando a comprovação da adoção do regime de ensino domiciliar como prova de cumprimento do dever dos pais ou responsáveis que no que tange a educação formal dos menores em idade escolar. O artigo 2º acrescenta o capítulo 3, que estão na referido documento, estabelecendo os critérios para a implantação da educação domiciliar. O artigo 3º prevê que a opção pelo regime de ensino domiciliar supre a obrigatoriedade da matrícula no ensino fundamental a partir dos 7 anos e da facultativa a partir dos 6 anos. E o artigo 4º fala da entrada em vigor da referida lei. Preliminarmente, observa-se que o projeto de lei em análise, ao apresentar a alteração da Lei Complementar 170, busca incluir a previsão da educação domiciliar, com o fim de regulamentar esta prática no Estado de Santa Catarina, facultando aos pais a escolha por esse tipo de ensino, mediante autorização e supervisão pelos órgãos próprios do sistema de ensino e avaliação por meio de aplicação de provas institucionais pelo órgão competente, estabelecendo ainda atribuições de fiscalização do Conselho Tutelar local, como aos órgãos de educação. Da análise cabível do âmbito desta comissão, inicialmente anoto que a matéria sob apreciação vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada à espécie, ou seja, projeto de lei complementar, bem de acordo com o previsto na Constituição do Estado. Então, portanto, quanto a esses aspectos de legalidade, juridicidade, regimentabilidade e técnica legislativa, também não vislumbro nenhum obstáculo à tramitação da proposição legislativa em apreço. Ante o exposto, com base nos regimentos da nossa Constituição e do nosso regimento interno, o voto no âmbito dessa comissão é pela admissibilidade da continuidade regimental da tramitação do projeto de lei complementar 3/2019, tal como determinada ao despacho inicial ao primeiro secretário da mesa. Além de ser, como eu falei, estar dentro do que diz o regimento e a Constituição, eu sou totalmente favorável e nunca eu imaginava que nós poderíamos estar fazendo este parecer justamente no momento em que os alunos estão em homeschooling. Toda a rede pública, privada, estão de homeschooling, provando que isso é possível fazer, e este projeto nada mais é do que dar ao pai e à mãe, ou responsável, dentro de controles de órgãos e também do Conselho Tutelar, a faculdade de, a partir dos 6 anos, ser facultativo, e a partir dos 7 anos poderá também fazer o homeschooling. Então, portanto, é pela admissibilidade do projeto de lei complementar número 170, aliás, número 3/2019, senhor presidente.
PLC 3.0, tem que parecer do relator pelo acolhimento da matéria. Em discussão. Em votação. Deputado Ivanates. Fabiano da Luz, discussão. Discussão, deputado Ivanates. A discussão, deputado Ivan. Sim, senhor autorizar. Então, primeiro o deputado Ivan, depois a deputada Paulinha e o deputado Fabiano, né? Senhores deputados, muito bom dia, senhoras deputadas. Não é uma matéria simples, é uma matéria complexa, que pode ter reflexos significativos em todo o estado de Santa Catarina. Eu tenho dúvidas com relação à constitucionalidade e, por essa razão, vou pedir vistas em gabinete, senhor presidente. Mas está aberta a discussão. Ainda... Não, senhor presidente. Não, senhor presidente, considerando a vista em gabinete do deputado Ivanates, eu não gostaria de discutir. Só gostaria de fazer uma pergunta para o autor do parecer, se existe alguma diligência a este PL ou não foi feito qualquer tipo de diligência. Obrigado, senhor presidente. Deputado, quem pode responder? Questão de ordem, senhor presidente. Eu não sei se o deputado Kennedy me permite, mas nós já realizamos aqui na Assembleia Legislativa uma audiência pública na qual esteve presente o secretário de Educação. Nós temos também aqui nessa casa a Frente Parlamentar pela Educação Domiciliar. Então, o secretário de Educação, já existem notícias veiculadas sobre a presença do secretário de Educação nessa nossa primeira audiência e também um número expressivo de famílias. Aqui em Santa Catarina são quase 1.000 famílias que já praticam homeschooling e até o momento, com a ausência desse projeto de lei, estão de uma certa forma na ilegalidade. Obrigada. Era essa a minha resposta, deputado Vampiro, que já foi alvo de uma audiência pública e esse estava com outro deputado e ele veio para mim logo agora que eu assumi em fevereiro na CCJ. Desculpa, senhor presidente, eu gostaria de reiterar a pergunta. Kennedy, mas a audiência pública era específica a esse PL com manifestação formal da Secretaria de Educação? É isso a minha pergunta. Perfeito, com a presença do secretário de Educação. Obrigado. Deputada Paulinha, está com a palavra. Presidente, como veio o pedido de vista do deputado Ivanates, eu também quero pedir vista e dizer que essa matéria nunca foi tão atual, né? De verdade, é uma matéria que a gente precisa, uma realidade que a gente precisa assumir e discutir. Mas eu vou aproveitar o pedido de vistas do deputado Ivan e acompanho também para dar uma estudada na matéria, com o compromisso de devolvê-la ao deputado Kennedy no menor tempo possível. Bem, deputado Fabiano. Bom, senhor presidente, senhores deputados, eu também quero pedir vistas em gabinete dessa matéria e quero lembrá-los que, em 12 de setembro de 2018, o plenário do Supremo Tribunal Federal negou um provimento de recurso com repercussão geral reconhecida, no qual se discutia a possibilidade de o ensino domiciliar ser considerado como meio lícito de cumprimento da família, do dever de prover educação. E segundo a fundamentação adotada pela maioria dos ministros, o pedido formulado no recurso não pode ser acolhido, uma vez que não há uma legislação federal que regulamente os preceitos e regras aplicáveis a esta modalidade de ensino. E esse recurso, inclusive, veio do Rio Grande do Sul, né, da cidade de Canela, um mandado de segurança impetrado pelos pais de uma menina de 11 anos contra o ato da Secretaria de Educação, que negou o pedido para que a criança fosse educada em casa e orientou-os a fazer matrícula na rede regular de ensino, onde até então havia estudado. O mandado de segurança foi negado tanto em primeira instância quanto no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né, e para a Corte Gaúcha, inexistindo uma previsão legal de ensino na modalidade, não haveria direito líquido e certo de ser amparado nos casos. A pergunta que o deputado Vampiro faz justamente é se houve uma manifestação
formal da Secretaria de Educação com relação a isso? Porque, num primeiro modo, nos ficam muitas dúvidas, né? Primeiro, da competência dos pais em ensinar química, física, biologia, matérias um pouco mais complexas aos seus filhos. Também, nós não somos um país de primeiro mundo em que os pais conseguem ficar em casa e assim educando seus filhos. Infelizmente, nós temos pais que saem de madrugada, voltam à noite, e como seria a educação dessas crianças? Então, por todas essas dúvidas também, desde jurídica, prática, legal, didática, eu também estou pedindo vista em gabinete, presidente. Vista em gabinete do deputado Ivan, deputada Paulinha e deputado Fabiano. Vampiro não pediu, né? Presidente, ainda pode discutir o projeto? Pode. Gostaria apenas de, respondendo à colocação do deputado Fabiano, lembrar que a principal posição do STF e as decisões a esse respeito dizem exatamente sobre a falta de regulamentação. As famílias catarinenses que esperam a legalização do homeschooling para saírem da informalidade, de uma certa forma, para saírem da ilegalidade, como se estivessem cometendo crime, são famílias que já conseguem realizar essa educação domiciliar de uma forma bem-sucedida. Inclusive, em países como os Estados Unidos, e o deputado Fabiano mencionou que não somos um país de primeiro mundo, mas talvez devêssemos copiar as iniciativas que tornam esses países de primeiro mundo. Inclusive, a iniciativa de liberdade na educação. As famílias não passarão a ser obrigadas, mas apenas terão uma alternativa. São pouquíssimos os países do mundo onde existe essa situação de educação pública compulsória como existe no Brasil. Se não me falha a memória, isso acontece em Cuba, Venezuela e Brasil. E quase todos os outros países do mundo, inclusive países onde existem ditaduras, monarquias, regimes considerados pouco democráticos, existem alternativas de educação que não a escolarização. Inclusive, é um grande erro que nós cometemos acreditar que a escolarização é sinônimo de educação. A educação pode se dar por vários outros meios, e inclusive existem grandes personalidades, como as irmãs Williams, que são são estadunidenses esportistas que estudaram em homeschooling. Thomas Edison também não frequentou a escola. C.S. Lewis também era um adepto da educação domiciliar, um grande escritor. Graham Bell, um grande inventor, também estudou em educação domiciliar. A primeira mulher americana a ganhar um prêmio Nobel de literatura também foi uma homeschooler. Os famosos músicos que agradam bastante os jovens, adolescentes, Jonas Brothers, também são 3 irmãos que estudaram em homeschooling. Albert Einstein também estudou nessa modalidade. Enfim, são inúmeras personalidades que estudaram nesse modelo, e é uma alternativa que existe em países de primeiro mundo, de terceiro mundo, e que, infelizmente, no Brasil parece estar sendo criminalizado, justamente, segundo o entendimento do STF, por faltar uma regulamentação. Essas 1000 famílias que estão aqui em Santa Catarina praticando homeschooling, elas enfrentam uma série de problemas. Inclusive, na audiência pública que tivemos aqui na Assembleia, nós ouvimos alguns pais que tiveram problemas com guarda, conselho tutelar, simplesmente por estarem educando seus filhos em uma outra alternativa. Geralmente se configura essa prática como abandono intelectual, o que é um verdadeiro assinte contra essas famílias. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde existe o homeschooling como uma alternativa comum, como qualquer outra, esses alunos homeschoolers figuram nas primeiras colocações em vestibulares, em provas para entrar em universidades, em prêmios e competições estudantis. E os motivos que justamente colocam essas 1000 famílias, que nós temos, quase 1000 famílias que nós temos em Santa Catarina praticando homeschooling hoje, é justamente a qualidade do ensino. E se o pai e a mãe se consideram mais aptos, ou minimamente aptos a realizar essa tarefa, me parece que deveria ser um direito deles, até porque a Constituição nos diz que a educação é dever da família e do Estado. E na prática, no Brasil, ela se reduz a um dever do Estado. Aliás, educação como um direito na Constituição
deveria ser apresentada através de instituições públicas como um direito, assim como se apresenta, por exemplo, para nós, o sistema de saúde. Temos direito à saúde, por isso nós podemos acessar ao SUS, não somos obrigados. Não passa um fiscal na nossa casa uma vez por mês para perguntar se nós usamos o SUS, já que é nosso direito. Então, isso também acontece com as escolas. Deveriam ser uma alternativa aos pais que não podem educar em casa, que não podem pagar uma escola particular, e não uma obrigatoriedade, porque isso, de fato, não configura abandono intelectual, como as famílias homeschoolers de Santa Catarina têm demonstrado. É isso, senhor presidente. Obrigado. Presidente. Senhor presidente. Desculpa. Não, pode o deputado Ivan, depois, se eu puder falar. Deputado Ivan antes. Deputado Kennedy. Deputado Ivan. Bom, senhores deputados, talvez quem esteja nos acompanhando em casa, que tem interesse sobre essa matéria, quero dizer que farei um estudo, não pela matéria em si, porque isso vai competir especificamente, o mérito, né, a Comissão de Educação da Casa. Mas o meu estudo se baseará na possibilidade da Assembleia Legislativa legislar sobre essa matéria. Se nós, aqui no Parlamento, temos competência para legislar sobre esse tema, se esse tema não seria competência exclusiva do Congresso Nacional. Esse será apenas o objeto do meu estudo, senhor presidente. Muito obrigado. Quem pediu mais aí foi o deputado Kennedy. Ok, vamos falar. Só para dizer, eu corroboro totalmente, faço das palavras da deputada Ana aquilo que eu penso também, até porque, deputada Ana, o meu filho, ele fez o 2º grau por homeschooling e acompanhado pela escola. Então, e o projeto de lei não é o pai não ter responsabilidade. O pai vai ter que ter responsabilidade sobre este acompanhamento e também a questão das provas, não só pela escola ou pelo órgão, mas principalmente também o Conselho Tutelar vai poder fazer esse tipo de verificação se a criança está tendo acompanhamento ou não. Mas eu estou recebendo aqui do pessoal que está nos acompanhando a matéria da Folha de São Paulo, que no Brasil são quase 10 mil famílias que hoje optaram pelo homeschooling e por conta da falta de uma legislação estão na ilegalidade. São mais de 15 mil crianças que hoje estão tendo esta forma de estudos. E em abril do ano passado, o próprio presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que cria o homeschooling. Então, eu entendo que, e isso foi meu parecer, que se nós pudermos intervir e também fazer algumas mudanças na própria carga e nos estudos e nos programas educacionais da Secretaria, eu entendo que nós podemos legislar, sim, dentro da condição das escolas estaduais, porque nós temos essa prerrogativa de legislar. Peço aos nobres deputados que façam isso. Eu ouvi o deputado Fabiano falar de uma ação lá que houve do Rio Grande do Sul, exatamente por isso, porque falta legislação sobre isso. Talvez o Estado de Santa Catarina possa ser o primeiro Estado da Federação em implementar aqui, aprovado pelos deputados, essa condição de homeschooling. Obrigado, senhor presidente. E assim termina a minha pauta também, presidente. Obrigado, deputado Kennedy. Deputada Paulinha, está com a palavra para relatar os seus projetos. Obrigada, senhor presidente. Eu tenho 2 projetos hoje apenas. O 395, de 2019, de autoria do deputado Volney Weber, que dispõe sobre o prazo para reembolso ao consumidor usuário de planos e seguros privados de assistência à saúde no estado de Santa Catarina. Basicamente, senhor presidente, a proposta legislativa, ela está articulada em 7 artigos, dentre os quais eu destaco o artigo 3º, onde diz que o beneficiário do plano de saúde deverá solicitar eventual reembolso
no prazo de até 180 dias a partir da efetiva realização da despesa. Quando a gente tem um plano de saúde e faz um pagamento particular de uma ação reembolsável pelo plano, então ele só estende mais esse prazo, né? É uma matéria que, e aí, claro, ele estabelece uma punição caso a operadora descumprir o prazo de 30 dias de efetivo reembolso. É uma matéria que trata de direito de consumidor, mas eu não enxerguei aqui nenhum vício de origem, por isso o nosso parecer é favorável, senhor presidente. Esse é o relato. PL 395, seu parecer da eminente relatora pela aprovação da matéria. Em discussão. Em votação. Aprovado. Voto contra, presidente. João Amin. Voto contra o deputado João Amin. Minha última matéria para hoje, senhor presidente, é o PLC 09.5, de autoria do governador do Estado, que altera os artigos 105 e 109 da Lei 6218, de 83, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares. O projeto, na verdade, ele trata de uma proposta legislativa de forma. A gente recebeu recentemente, esses dias eu relatei um projeto de lei muito semelhante, de autoria do deputado Vicente Caropreso, cujo tema era basicamente o mesmo, mas agora o que o governo do Estado fez? Tomou a proposta do deputado Vicente e depurou melhor. O meu relatório naquele momento já foi favorável, mas eu entendo, senhor presidente, que a matéria, ao advir do governo, ela acessa qualquer tipo de possível inconstitucionalidade. Quero dizer também que o novo comandante-geral se manifestou sobre a matéria, nós fizemos questão de buscar uma consulta, ele melhorou bastante a matéria que nós tínhamos aqui do deputado Vicente Caropreso, porque condicionou melhor regramento para os praças, também incluiu nessa proposta do governo outras graduações de praças que tinham ficado esquecidas, como subtenentes, sargentos e cabo e soldado, estabelecendo aí um limite de idade também com a concordância dessas categorias, né? O que eu queria dizer para vossas excelências? Eu tenho sido, nesses últimos dias, também procurada muito mais por profissionais da Polícia Militar do que o próprio governo. Eu entendo que o governo mandou o projeto de lei, inclusive, a pedido da categoria, porque o que a gente faz, na verdade, é elevar, com esse projeto de lei, de 55 para 60 anos a idade limite do capitão, e assim uma série de outros profissionais. O que é importante dizer para vossas excelências? Há uma expectativa de tramitação célere nesse projeto, e eu quero dividir essa responsabilidade com vossas excelências, porque, naturalmente, que à medida que o tempo passa, nós temos aí vários profissionais da Polícia Militar que estão na iminência de serem jogados para a reserva por obrigação de lei, e o objetivo hoje é permitir que esses profissionais continuem prestando serviço na ativa mais tempo. O que tem ocorrido é que esse profissional, quando ele está em condições efetivas de trabalho, ele acaba retornando por meio do CETISP. Assim, a gente teria a possibilidade de aproveitar mais a mão de obra de todas as categorias da Polícia Militar, estendendo um pouco mais e adequando as idades da carreira de oficiais e da própria polícia, dos praças, em conformidade, inclusive, com o que prevê a Lei Federal 13.954, que é agora de 2019, e outras legislações correlatas naquilo que dispõe sobre a idade limite de permanência na ativa, né? Então, o nosso voto é pela admissibilidade, naturalmente, que é o que compete à nossa comissão fazer, mas eu também quero dizer para vossas excelências que, na condição de mérito, há uma expectativa de tramitação célere para que, no mês seguinte, os policiais que teriam que ir para a reserva possam continuar trabalhando, né? Era isso, senhor presidente. O voto, então, é pela admissibilidade. PLC 9.5 tem o parecer da eminente relatora pela continuidade da matéria. Em discussão. Deputado Ivan Nats. Deputado Ivan, com a palavra.
Senhores deputados... Só pela ordem, deputado João, eu esqueci de dizer uma coisa fundamental. Nós fizemos uma emenda substitutiva para corrigir uma questão de técnica legislativa só, sem tomar nenhuma questão de alteração de mérito. Só para deixar Vossas Excelências cientes desse detalhe que me fugiu. Obrigada. Bom, senhores deputados, senhora deputada, relatora, desde que chegou aqui à casa o PL 112/2020, de autoria do deputado Vicente Caro Preso, eu passei a estudar com mais profundidade a matéria, porque o que pretendem esses projetos de lei? Teve um período da Polícia Militar de Santa Catarina em que se permitia se chegar, inclusive, ao posto de comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina sem passar pela academia. Ou seja, servidores que entravam como soldado, passavam primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, subtenente, tenente, capitão. Eles podiam, é uma categoria que pode ascender os postos sem a academia. Isso não é mais possível hoje. Hoje nós temos a academia, é preciso passar pela academia, já entra como tenente, depois vai fazer a carreira. Então, existe um corpo de policiais militares que estão chegando ao limite do trabalho, da idade de trabalho, mas que pretendem continuar trabalhando. Esse corpo são esses policiais. Então, o que eles pretendem, na verdade? Eles pretendem continuar trabalhando para poder pular de posto e ir para a reserva com outro posto. Essa é a essência do negócio. Eu tive conversando com o novo comandante da Polícia Militar hoje de manhã, o coronel Tonetti, sobre essa proposta de lei. Ele, por exemplo, ele se manifestou com reservas ao PL 112/2020, que é aquele de autoria do deputado Caro Preso. Ele entende que esse projeto não é bom, né, não é adequado, não é que não é bom, não é adequado. Não é adequado. E ele sugere algumas alterações do PL 112/2020. E veio esse do governo, que para ele também precisa de adequação, tanto que a deputada Paulinha apresenta um substitutivo global. Aí já veio aquele papo, a gente tem que aprovar isso com pressa. Esse é o objetivo da minha conversa, deputado Ken, deputado Fabiano, deputado João Amin. Aquela coisa de, nós temos que resolver isso com pressa, porque já tem gente indo embora. Senhores, pela pressa, todo mundo ganha 30 mil reais por mês de salário. Todo mundo ganha 30 mil reais de salário. Pela pressa, os assessoristas lá do Congresso Nacional ganham 30 mil de salário, a telefonista ganha 30 mil de salário, todo mundo ganha 30 mil de salário, pela pressa. Quando eu era vereador, lá em Blumenau, sempre que eles queriam fazer alguma coisa, eles botavam pressa. A pressa fez com que todos os procuradores do município de Blumenau tenham um salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a pressa sempre foi aquela coisa de impedir o debate, impedir a discussão, impedir que a gente encontre dentro do projeto de lei a essência dele, o que pretende de verdade. Acho que a pressa nunca foi amiga da perfeição. Esse é um ditado que Vossas Excelências conhecem muito bem. Com todo o respeito que tem a instituição da Polícia Militar, a qual reserva aqui todo o nosso respeito, nosso carinho, acredito que a pressa não pode ser um motivo da gente não debater a matéria com mais profundidade e compreender efetivamente o que está atrás disso tudo. Primeiro veio um projeto de lei, depois veio um projeto de lei do governo, agora veio outro projeto de lei do governo que precisa ser corrigido. Em razão disso, com todo o respeito que tem aqueles que aguardam esse encaminhamento aqui, porque também recebi várias mensagens, várias intervenções de pessoas que aguardam essa decisão, eu peço vênias a Vossas Excelências para pedir vistas do projeto e poder compreender melhor a matéria, a fim de também ajudar, né, na construção desse debate. Então, solicito vistas em gabinete, senhores deputados. Pela ordem, senhor presidente, deputado Maurício, mesmo... Não, deputado Maurício.
mesmo com o pedido de vista do deputado Ivan, e como não é norma daí a gente falar, o deputado Ivan falou quase 100% correto ali. O problema, deputado Ivan, é que está chegando no limite da idade e coronéis daí tem que sair. Quem é que está torcendo para isso? O tenente-coronel, porque se o coronel que ganha 30, como o senhor disse, não é bem 30, mas que ganha 30, sair, vai para a reserva ganhar 30, e o que ganha 20 e poucos vai passar a ganhar 30. Nós tínhamos 2 trabalhando, um que ganhava 20 e poucos e um de 30. Nós vamos estar pagando 2 de 30 e só temos um trabalhando. Então, quem não quer que mexa nessa questão na idade é quem está chegando ao final, e se os da frente não saírem, eles não vão passar a ganhar 30. Então, nós temos que mexer na idade. Tem que aumentar um pouco, a nossa longevidade aumentou, não é justo para o Estado isso que pessoas ainda na plena capacidade laborativa já estejam aposentados, então nós temos que mudar essa legislação. Então, vem aqui aqueles que acham que ainda dá para trabalhar mais 5 anos e querem ficar, estão com o governo. E aqueles que estão ali atrás, querendo aumentar o salário e querendo que o outro saia. Então, pelo Estado, pelo cidadão, nós temos que aumentar a idade, que é o interesse do governo. Então, eu só quero dar essa colaboração, porque eu sei, me procuram aqueles que querem ficar, eu quero continuar trabalhando ainda, mas pela lei vou ter que sair. E procura o outro lá, se aquele lá não sair, eu não vou ser promovido. É isso aí que nos procuram aqui nos gabinetes, né? Então, eu acho que tem que aumentar a idade, ficar um pouco mais, tudo bem. Talvez, deputado Scudlac, Maurício, a gente pudesse criar uma espécie, penso, que a gente pudesse criar uma espécie de pedágio. Algo que a gente não mudasse a lei para 2 meses o cara ir para a reserva, sabe? O cara, não, vou fazer o seguinte, vou aprovar essa lei então, só que assim, eu vou chegar na minha promoção daqui a 4 meses. Então, quando eu chegar na minha promoção, eu saio. Não vou sair agora, mas vou sair daqui a 4 meses. Então, a minha ideia era mais ou menos nesse sentido, mas Vossa Excelência tem uma experiência vasta das questões da polícia, tanto da civil quanto da militar. Me comprometo durante essa semana a fazer uma visita para o senhor lá no seu gabinete e a gente poder construir isso aí para compreender melhor. Na verdade, a gente só quer o bem de Santa Catarina e o bem de todos os policiais militares, sem fazer concessão para ninguém, né? Para poder parar com essa coisa, a gente só ficar fazendo favor aqui. Por isso eu visito Vossa Excelência para a gente construir em 2 mãos a possibilidade de avançar ou de corrigir ou de manter, né, como está. Muito obrigado, deputado. Senhor presidente, deputada Ana, por gentileza, visto em gabinete também, eu cheguei aqui com muitas dúvidas e os deputados aumentaram as minhas dúvidas. Então, quero agradecer esse trabalho do deputado Ivan e do deputado Maurício. Obrigada, presidente. Visto ao deputado Ivan e ao deputada Ana. Senhor presidente, se me permite, pela ordem, assim, só trazer um pequeno esclarecimento aqui para... Eu acho que o deputado Ivan ponderou bem, assim, essa questão, e o deputado Maurício melhor ainda. Eu quero deixar claro que, nesse momento, assim, eu nem me coloco nessa matéria na condição de líder, viu? Eu tenho sido procurada também, igualzinho como o deputado Maurício falou, talvez menos, porque o deputado Maurício reúne muito mais fôlego e trabalho, serviço prestado pela segurança pública no Estado, né? Mas a gente recebeu pedidos das 2 frentes, tanto de gente que quer o projeto como não quer o projeto, mas pensando ao olhar do catarinense, eu penso que sim, aumentou a nossa longevidade, esses profissionais podem continuar servindo. E vale dizer que a minha concordância só se deu também porque é uma idade limite alterada do praça até o comando maior, entende? Se fosse só para uma categoria, eu também não estaria de acordo. Só para deixar essa contribuição aí para Vossas Excelências. Obrigada, senhor presidente. Pela ordem, presidente. João Amin. João Amin. Presidente, só para a gente manter o acordo aí, é o segundo projeto já que depois do pedido de vista há comentários longos,
há relatores voltando a discutir o projeto. Depois do vista, esse projeto vai voltar à pauta, vai ser discutido pela terceira vez. E, pelo adiantado da hora, a gente tem ainda outros relatores. Então, fazer só esse apelo aí aos demais deputados. Ok. A palavra, deputado Ivan, para relatar os projetos que estão sem poder. Então, senhores deputados, trago primeiro parecer a mensagem de veto 409 de 2020. Fui designado relator da mensagem de veto 409, lida no expediente 28 de abril de 2020, por meio do qual o Executivo do senhor Governador do Estado comunica o veto total ao parágrafo ao PL 134.3, 2019, de autoria do deputado Sargento Lima, que designa como veterano os agentes da Força de Segurança Pública inativos da reserva remunerada ou reformados. A mensagem encaminhada pelo excelentíssimo governador depreende que o veto total fundamentou-se no parecer 125/20, que está nos autos da folha 9 a 16 da Procuradoria-Geral do Estado, e no parecer 169 de 2020, que se encontra nos autos de folha 20 a 25 da Consultoria Jurídica da Secretaria do Estado da Administração, nos seguintes termos. Em resumo, em que suma, defende que o PL está eivado de inconstitucionalidade formal orgânica por invadir competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, e também padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, uma vez que é a iniciativa do governador do Estado a propositura de leis que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis e estaduais. Na essência, o autor muda de reservista, aquele que deixa a Polícia Militar, e passa a se chamar veterano. Voto. Inicialmente, entendo que a mensagem de voto epígrafe atende aos requisitos formais para sua admissibilidade, em consonância ao artigo 54 da Constituição Estadual, sendo apta a regular nessa Casa. No que tange ao mérito, entendo que o projeto de lei não invade competências privativas da União ou do governador do Estado, tal como alegado pela PGE, pela consultoria jurídica, pois não se pretende dispor sobre normas gerais de organização das forças de segurança pública estaduais e nem sobre o seu regime jurídico almejado, tão somente alterar a designação de vocabulários dos servidores que especifica inativos para veteranos. É mais ou menos o que acontece no Rio Grande do Sul, onde os policiais militares, aqui chamados de policiais militares, no Rio Grande do Sul são chamados de brigadianos. Simplesmente o autor pretende dar uma nova nomenclatura para aqueles que estão fora do serviço efetivo. Razão pela qual voto pela admissibilidade da mensagem de veto 409 e, no mérito, voto pela rejeição do veto, senhor presidente. Como eu voto? Em discussão, parecer do eminente relator, a mensagem de veto 409. Vista em gabinete, presidente. Vista em gabinete, a deputada Paulinha. Voto vistas ao PL 464.7 de 2019. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Fabiano da Luz, que esse subscreve outros 22 parlamentares, que visa instituir em Santa Catarina a política estadual para a população imigrante, com o fim de oferecer acesso a canal de denúncias para atendimento dos imigrantes em caso de discriminação e outras violações de direitos fundamentais ocorridas em serviço e equipamentos públicos. 2. Garantir o atendimento qualificado à população migrante no âmbito dos serviços públicos. 3. Manter estrutura de atendimento aos migrantes. 4. Ter em vista a Polícia Estadual para a população migrante,
quando da elaboração do programa de metas, plano plurianuais, lei de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais. A proposta foi discutida e a matéria foi distribuída para fins da relatoria do deputado João Amin, que proferiu seu voto pela inadmissibilidade e por ofensa ao artigo 32, 50, parágrafo 2º, de 71A e 123, todos da Constituição do Estado. Na sequência, com amparo ao que preceitua o artigo 140, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa, pedi vista dos autos. Para a face disso, passo a aduzir o seguinte. Pois bem, a temática migratória tem sido amplamente abordada na legislação brasileira, no cenário nacional, Lei 13.445, 2017. Essa que trouxe importantes avanços, dentre eles a liberdade de acesso a direitos básicos, tais como a saúde, educação, moradia, trabalho digno e outros. Portanto, já existe lei federal regulamentando a matéria. No plano municipal, São Paulo desponta com a lei, o Estado de São Paulo desponta com a Lei 16.478, 2016, que institui a política municipal de população. Desculpa, senhor presidente. No plano municipal, São Paulo desponta com a Lei 16.478, 2016, que institui a política municipal para a população imigrante e aguarda a especificidade da esfera do governo sobre o qual legisla, promove avanços importantes nos termos de política pública. Portanto, temos lei municipal tratando a matéria. Esses dois exemplos evidenciam a importância do assunto, já que essas populações, cada vez mais, representam um contingente expressivo em nossa sociedade, merecendo ter observadas algumas questões específicas em seu tratamento que favoreçam a sua inclusão social e elaboração de acesso à vida digna, facilitando uma integração que acaba por, inclusive, a favorecer a região que se estabelece, já que representa mão de obra, geram empregos, consomem e pagam tributos, sobretudo contribuindo para o trabalho regularizado. Por isso, senhor presidente, com a devida vênia e admiração que tenho pelo deputado João Amin, quanto ao princípio da constitucionalidade da matéria, ouso divergir do parecer apresentado pelo eminente relator quanto à constitucionalidade da matéria. Saliento que a propositura vai ao encontro do que dispõe o caput do artigo 5º da Constituição Federal, que garante aos estrangeiros a igualdade de direitos. Nesse sentido, o artigo 6º também da Carta da República estabelece: são direitos sociais a educação, saúde, alimentação, trabalho e moradia, o transporte, o lazer, a segurança e a previdência social, a proteção à maternidade, a infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição, a todos aqueles que aqui vivem no Brasil. No que concerne, portanto, a competência para legislar sobre a matéria, nos termos do artigo 24, 9 e 12 da Constituição Federal. Ante o exposto, voto pela admissibilidade e regular tramitação do PL 0464.7, de autoria do deputado Fabiano da Luz e outros 22 autores. Presidente, eu retiro meu parecer para esse parecer do deputado Ivan poder ser apreciado unicamente e já me manifesto com abstenção. A excelência está retirando seu parecer, é isso que eu entendi? Sim, senhor. Ok. Então, com a retirada do parecer do eminente relator do deputado João Amin, prevalece o voto vista do deputado Ivan, que é pela procedência da matéria. Em discussão, em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovados. Com a minha abstenção, né, presidente? Com a abstenção do deputado João Amin. Desculpe, deputado João. Voto vistas ao PL 95.2/2020. Relembro aos pares que o relator, nesse colegiado, o deputado Maurício Scurdilac, manifestou-se pela aprovação da matéria, da qual, depois de colocada em discussão, solicitei vistas em gabinete, PL 95.2/2020. Nesse contexto, a despeito da ampla e fundamentada justificação do projeto em referência, folhas 3/6, e considerando as potenciais destinatários
das normas jurídicas horas perseguidas, hospitais, clínicas, públicos e privados, hospitais filantrópicos, além de profissionais de instituição da área de fisioterapia, julgo prudente, senhor presidente, antes de emitir o meu voto vista, a promoção de diligências a seguir especificadas, a fim de adequar e instruir os presentes autos, até mesmo para efeito de ofertar maior subsídio à deliberação do parecer conclusivo a essa CCJ. Assim, recomendo que sejam promovidas preliminares diligências à Casa Civil para que encaminhe os autos à manifestação da Secretaria do Estado da Saúde, bem como do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª Região, Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado de Santa Catarina, Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina, Federação de Hospitais, Estabelecimentos e Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina e Associação Brasileira de Fisioterapia, Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva. Todas com sede em Santa Catarina e ainda o Instituto Santa Fé, senhor presidente. Eu solicito autorização de Vossas Excelências para ouvir primeiro as diligências. Deputado Maurício é o relator, tinha um voto pela aprovação, PL 95.2, mas há um requerimento agora do deputado Ivan pelo diligenciamento. E temos que dar prioridade ao requerimento, conforme nosso regimento. Espero a concordância aí do deputado Maurício também. Sim, senhor presidente, tenho a minha concordância pelas diligências apontadas pelo deputado Ivanatos. Então, em votação, o voto visto pela diligência do deputado Ivan. Se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Pedido de diligência ao PL 34.0/2020, que em vistas à criação do Programa de Apoio Financeiro para custeio de eventos esportivos amadores. Entendo, antes de emitir meu parecer, necessário a diligência à Fundação Catarinense de Esporte, a FEISPORT, para manifestação, senhor presidente. PL 34.0/2020, pedido de diligência à FEISPORT. PL 34, em parecer do eminente relator pelo diligenciamento, em discussão. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer ao PL 147.8/2020. Tratam os autos ao projeto de lei 147.8/2020, de autoria do deputado Márcio Machado, assim identificado, que visa estabelecer, por meio de lei específica, autorização para que a prescrição de ozonioterapia para os tratamentos médicos complementar para pacientes infectados com a Covid-19 no âmbito do Estado de Santa Catarina, aos quais foi designado o relator. A proposição legislativa encontra-se redigida em 3 artigos e a sua justificativa, o autor destaca: submeto à elevada consideração de Vossas Excelências esse projeto de lei com caráter urgente, objetivando, neste momento de crise mundial causado pelo Covid-19, autorizar o uso de ozonoterapia para tratamento médico complementar para pacientes infectados no Covid-19, desde que seja por indicação médica e que os equipamentos sejam homologados pela Anvisa, bem como o paciente ou familiares sejam informados dos riscos do tratamento. Essa é a proposta, é o relatório. Voto. Com efeito, de acordo com o Ministério da Saúde, as práticas integrativas e complementares são tratamentos que utilizam os recursos fisioterapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para auxiliar no tratamento de diversas doenças, sendo a ozonioterapia, que trata do projeto de lei em tela, é tema de um dos 29 procedimentos ofertados atualmente pelo SUS, de forma integral e gratuita, tendo por base evidências científicas que demonstram os benefícios do tratamento integrado
entre a medicina tradicional e as práticas integrais e complementares. Por oportuno, cabe anotar que o próprio Ministério da Saúde alerta que as PICs, práticas integrativas e complementares, não substituem o tratamento tradicional, pois são consideradas como complementares aos tratamentos aleopáticos, devem ser indicados profissionais específicos conforme a necessidade de cada parte. Há um acordo nessa comissão de Constituição e Justiça que leis autorizativas devem ser rejeitadas. Há também uma resolução do Conselho Federal de Medicina que prevê a ozonioterapia é considerada como procedimento experimental para a prática médica, só podendo ser realizado sob protocolos clínicos. Ademais, o Conselho Federal de Medicina a competência para definir caráter experimental de procedimentos em medicina, autorizando ou vetando sua prática dos médicos nos termos da Lei 12.842/2013. Por todas as razões constantes no voto, senhor presidente, entendo que o projeto enfrenta matéria constitucional e cuida-se de matéria apresentada de vícios, portanto, de inconstitucionalidade e ilegalidade, pois pode regulamentar. Pois o poder regulamentar é do governo federal e o seu regramento administrativo do Conselho Federal de Medicina. A lei estadual não poderia ultrapassar esses limites constitucionais, razão pela qual voto pela inadmissibilidade de tramitação do projeto de lei 147.8/2020. É o 147, né, deputado? Isso. PL 147 tem o parecer do ministro relator pela não tramitação da matéria. Em discussão. Em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Acho que eu me alonguei, que o parecer é bem... Eu reduzi bastante, sim, para que a gente pudesse adiantar o horário. Parecer ao projeto de lei 160.5/2020. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado João Amin, que pretende permitir o uso de espaços públicos ou privados, a prática esportiva coletiva durante o período de estado de calamidade declarado em decorrência da pandemia do Covid-19. O texto normativo encontra-se dentro dos princípios constitucionais adequados à espécie, razão pela qual voto pela admissibilidade de tramitação ao PL 160.5/2020, de autoria do deputado João Amin. O parecer do ministro relator pela aprovação PL 160.5. Em discussão. Só pergunta, senhor presidente. Pois não. Deputado Vampiro, eu gostaria de saber, obrigado, senhor presidente, do relator, se com a sanção da Lei 17.941, em 8/5/2020, que diz, abram aspas, a prática de atividade física e de exercício físico como essenciais para a população, podendo ser realizados em estabelecimentos prestadores de serviço destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos em tempos de crises ocasionados por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. Ou seja, foi aquele projeto de autoria do deputado Fernando Crelli acerca das academias, etc. Se esse projeto não ficaria prejudicado nos termos do artigo 235, primeiro, do RIALESC. Essa é a minha pergunta somente, senhor presidente. Só como autor, não como relator, já que o deputado Vampiro pediu para o relator, esse projeto ele não contempla as atividades do deputado, que o deputado Fernando colocou no projeto dele. Ele coloca algumas outras arenas, espaços para o uso de atividade física, além dos estabelecimentos já contemplados no projeto do deputado Fernando. Convencido, deputado Fernando Vampiro? Obrigado, senhor presidente. Em votação, o parecer do ministro relator. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. A audiência concluiu, né, deputado Ivan? Sim, senhor presidente. Ok, voltamos lá, então. Deputado Maurício tinha um extra pauta. Por gentileza, deputado Maurício. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho parecer...
pela admissibilidade, né? Nós só vamos votar a admissibilidade, né? Exatamente, senhor presidente. Proposta de emenda constitucional 2.0/2020, que dispõe, acrescenta ao artigo 57 o ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado de Santa Catarina, com o fim de estabelecer o prazo de 72 horas para as respostas a pedido de informações encaminhados pela Assembleia Legislativa, previstos no parágrafo 2º, artigo 41 da Constituição Estadual, relativos ao acompanhamento da situação fiscal e da execução orçamentária e financeira de medidas relacionadas ao enfrentamento da pandemia da Covid, originários da Comissão Especial que especifica, enquanto vigiar o estado de calamidade pública dela decorrente. Então, como nós temos pedidos de informações aí não respondidos de todos os deputados, o governo não tem respondido com agilidade, nesse momento de pandemia, referente aos assuntos da pandemia. A proposta é que o prazo venha para 72 horas pela urgência que tem, muitas vezes, de apurar alguma situação em benefício da população catarinense. Por isso, senhor presidente, o meu relatório aí é pela admissibilidade da proposta de emenda à Constituição número 2.0/2020 no âmbito dessa comissão. É só a admissibilidade. Senhor presidente, eu só queria um pedido de esclarecimento para o deputado Maurício. Essa proposição foi uma que nós assinamos recentemente no plenário para prazo de 72 horas específico das matérias do Covid, deputado Maurício. Nesses momentos de pandemia, é isso? Exatamente. É a do deputado Marcos Vieira, foi essa, né? Exatamente, deputada Paulinha. Está aqui a proposta com a assinatura de todos os senhores deputados. De mim, eu inclusive. Não, era só para esclarecer se é essa, eu estou de acordo sim, senhor presidente. Ok, tem o parecer do eminente relator pela admissibilidade da PEC. Em discussão. Em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Era o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Indago se algum outro parlamentar tem alguma matéria extra-pauta. Não havendo, então, antes de encerrar, gostaria de agradecer a presença e a compreensão de todos e convocar para a próxima reunião ordinária da comissão, dia 26 de maio, às 10 horas. Desejo muita saúde a todos os colegas e muito obrigado também a todos aqueles que estiveram nos assistindo através da TVA. Está encerrada a presente reunião.